Rádio Revista Cidade. Compromisso social. Muito bem, são 9h mais 7 minutos, 9h07, estamos voltando aqui com Rádio Revista Cidade e a entrevista do dia. A entrevista de hoje é com o Valdir da Silva Neto, que já está aqui conosco e vem falar sobre o IBEPLAN, ele que é coordenador de fiscalização. E o início do segundo semestre no final de outubro, com 157 termos de ciências foram entregues à população sobre a legislação vigente do que se refere a terrenos baldios e calçadas. Esse é o assunto de hoje. Terrenos baldios e calçadas e a conscientização das pessoas. Bom dia, Valdir, tudo bem? Bom dia, Dirley, bom dia, Valdomiro e todos os ouvintes da Rádio Cidade. Trago aqui os cumprimentos e o abraço do nosso prefeito, Dr. Jonas, do vice-prefeito Arivec, do nosso diretor-presidente do IBEPLAN, o professor Rogério dos Santos. Às vezes eu nem sei como é que eu chamo ele, Dirley, porque foi meu professor, daí a gente na intimidade foi professor, aí diretor-presidente, aí fomos vereador junto. Mas o Rogério é um queridão aí nosso, né? Nosso diretor-presidente que lidera o nosso IBEPLAN e o nosso órgão, a nossa instituição está fazendo um trabalho muito importante no nosso município, que é o de conscientização, né? A gente vê muitos órgãos públicos em todas as esferas apenas notificando e multando o cidadão quando cabe multa, e a gente fez diferente. Numa reunião com o Dr. Jonas, com o Ari, o Rogério dos Santos, né, e o nosso setor de fiscalização, ao qual eu coordeno 5 fiscais, nós entendemos que nós temos que trabalhar com essa questão de conscientizar, de informar o cidadão. Porque a maioria do cidadão não tem acesso às informações que tu tens, eu tenho, a gente que está no meio público, né? E estamos tendo uma resposta positiva por parte da população que está se encaminhando, se legalizando, né? Quando vê que realmente está recebendo orientação. Aí, como o nosso diretor-presidente fala, o Rogério, com o diálogo a gente chega aos resultados positivos, né? E o que são esses termos de ciência? Nós temos as nossas leis complementares. A Lei Complementar 139 de 2008 e a Lei 287 de 2019 trata sobre os terrenos baldios. Então lá a gente expressa ao nosso munícipe, ao cidadão brusquense, a sua responsabilidade com o seu imóvel. E a gente está tendo muitas, nem digo denúncias, mas sim informação do seu vizinho, do cidadão, a própria Câmara de Vereadores nos encaminhando vários terrenos baldios que tem no nosso município, e através do nosso cadastro imobiliário e encaminhando nossos fiscais até o local, a gente consegue conversar com o proprietário desse imóvel e pede para ele cumprir com aquilo que está na legislação, que é a limpeza, né? Que é a limpeza do seu terreno e do seu imóvel. Estuda-se uma alteração na lei. Eu acho importante porque, por mais que a gente está tendo essa adesão da população em estar se conscientizando com a nossa conversa, com o nosso termo que a gente entrega, mas tu sabe que sempre tem aquela parcela e pequena, né, que se você não tiver talvez uma sanção, a pessoa não vai fazer. Que é o dito, vamos falar bem no português aqui, o folgado que acha que o poder público tem que fazer tudo. E não é, o terreno é seu. Você tem que ter responsabilidade sobre o seu imóvel. Mas os resultados estão sendo positivos. Estamos contentes, até porque a gente dá um retorno para o cidadão. A gente faz questão de retornar quando o cidadão se identifica, porque pode ser a denúncia anônima, né? E a sugestão pode ser a denúncia se identificando. E quando a pessoa se identifica, a gente faz questão de pegar o contato desse cidadão e dar um retorno. O nosso fiscal esteve lá, conversou com o proprietário, dentro de tantos dias, aquilo que você solicitou, no caso a limpeza desse terreno, vai estar executada. Assim como nós também temos o retorno das pessoas. E é isso que é importante, esse feedback, poder público e cidadão. Isso eu sempre falo quando a pessoa liga para o setor, porque existem os 2 meios de ouvidoria. Aquele que a pessoa vai até o nosso setor, ou nos liga, ou a ouvidoria eletrônica, que depois é encaminhada para a gente. Mas sempre que a pessoa se identifica, a gente gosta e a gente fala da importância desse feedback, o retorno, até para a gente ver que o trabalho está dando resultado. Nós temos planilhas, eu tenho planilhas lá, que a gente analisa toda final de semana, eu e o Rogério, que é o nosso diretor-presidente, a gente senta e analisa as planilhas para ver como é que está a porcentagem, né?
está dando certo, não está dando, o que precisamos fazer, e a questão dos prazos. Então, foi 157 termos de ciência, onde estamos informando o cidadão o que diz a nossa legislação sobre as calçadas e os terrenos baldios. Como é que foi feita as diretrizes para estar encaminhando esse termo? Justamente por indicação da Câmara de Vereadores, os vereadores solicitando, e as denúncias vindo do cidadão brusquense. Desses 157 termos, quantos desses termos se conseguiu sucesso? Hoje a solução, a gente bateu em 75%, 77%. Foi grande, foi muito grande a adesão. E o que a gente sempre ouve: parabéns por esse trabalho, porque vocês estão conscientizando, não estão já chegando, vamos supor, talvez como a gente pode ver, sendo grosso ou exigir, não, conscientizando, conversando. Algo que o Dr. Jonas sempre falou pra gente, Dirley, o governo, a função do governo não é multar, mas sim a gente quer um município melhor, tu quer a tua rua mais bonita, tu quer o teu bairro mais bonito, e para isso, a gente que tem um conhecimento, nós temos que passar para o cidadão esse conhecimento. E nós estamos tendo, graças a Deus, e a conscientização do cidadão brusquense, resultado com esse trabalho dos termos de ciência. Você falou em mudar a legislação. Que tipo de alterações você acha que é possível fazer na legislação? Quais os pontos que são pertinentes para tornar essa legislação mais eficiente em relação ao um infrator, se é que pode chamá-lo assim, esse cidadão que infringe ou que não cumpre as diretrizes? Justo, isso é um negócio bem delicado, mas infelizmente funciona assim, né, Dirley? A gente sabe que, né, eu falei, a maioria cumpre, mas tem aquela pequena parcela que é teima, que não faz, que chega até a ser grosso com os nossos fiscais quando vão lá entregar essa orientação. É porque a nossa lei complementar, ela só fala o que tem que fazer, mas não diz assim, caso o cidadão não execute, essa medida será tomada nesse caso, entendesse? Então, assim, talvez fazer uma alteração, uma pequena sanção, entendeu? Porque aí a pessoa, não, vou fazer, porque eu não quero ser penalizado, entendesse? É uma questão muito delicada de se falar, mas o cidadão de bem compreende que funciona assim com algumas pessoas que talvez querem se julgar mais inteligentes ou que acham que o poder público tem a obrigação de fazer tudo. E não é. O poder público tem sua obrigação com aquilo que é público. Agora, a tua casa, que é algo teu, que é algo privado, é você que tem que ter responsabilidade. Obras irregulares. Quando se fala em obras irregulares, então aquela pessoa que resolve na sua casa construir o puxadinho, ela tem a obrigação de ir na prefeitura comunicar desse tipo de trabalho que vai realizar? Com certeza, ela tem primeiro lá contratar um profissional, né, que vai estar fazendo a planta desse puxadinho, dessa reforma, porque tem o alvará de reforma, o de ampliação, a nova edificação, né? Até antes ali, quando eu estava aguardando para ser entrevistado, o colaborador aqui de vocês perguntou a questão da demolição, né, que ele está com um problema perto da residência dele, ele até me encaminhou e vou estar, junto com o professor Rogério, está encaminhando para a Vigilância Sanitária e as demais secretarias, além da nossa, que esse é um grande trabalho que a gente faz também. A denúncia vem ao setor do IBPLAN, mas tem muitas coisas que são conjuntas com outras secretarias, e cada secretaria cumpre com a sua parte, Defesa Civil, Vigilância, Fundema, né? O cidadão tem que contratar um profissional e esse profissional vai dar entrada no IBPLAN, né, dessa sua ampliação, dessa sua reforma, né? Até porque isso no futuro favorece o próprio cidadão, porque isso vai constar na ficha matrícula do terreno do cidadão, a ampliação, a metragem do seu imóvel, ou seja, vai estar valorizando o próprio imóvel do cidadão. E como é que o IBPLAN ele sabe se o cidadão está fazendo uma obra irregular? Justamente quando alguém nos informa, e com essa informação o fiscal vai até o local. Pela lei, o fiscal poderia embargar e já multar. Só que, novamente, a gente faz essa questão do termo de compromisso. A gente vai lá com o Aldirley.
nós recebemos a informação que você está ampliando, realmente estamos constatando aqui, batemos foto, o fiscal vai lá na área, mas o nosso objetivo não é te multar, não é um mandato demolir, não é, o nosso objetivo é que tu regularize, porque isso também vai fazer bem para você. Mas essa regularização, né, demanda pagamento de alguns custos? Não, é o profissional? Não, tu vai contratar o profissional que vai dar entrada no projeto dessa ampliação lá e vai passar pela análise técnica das arquitetas e engenheiros do IBPLAN, né? Qual é o risco que se corre de não fazer isso? Risco prático que a prefeitura já verificou. Por exemplo, vai fazer uma parede e a parede acaba caindo e atingindo uma outra casa. Vocês têm algum exemplo de algum fato que ocorreu nos últimos meses? Graças a Deus não temos exemplo disso. Né? E o que acontece? Se o cidadão tiver com uma obra irregular, ele não consegue o habite, que é um documento importante. Né? E só que graças a Deus, assim, acidentes a gente não teve denúncia nenhuma, né? E até se houver, aí vai ser um problema entre o que foi afetado e o que causou o dano, né? Em relação às calçadas, Valdir, aqui em Brusque nós temos um padrão de calçada. Outro dia me perguntaram se poderia, porque tem a calçada padrão. O padrão tem que ter aquele acesso para as pessoas com deficiência visual, mas necessariamente o restante da calçada tem que ser feita com o produto que é um produto lajota, por exemplo. Paver, né? Paver. Ou o paver pode ser utilizado para demarcação desse local específico para os deficientes visuais e o restante da calçada pode ser de acordo com o que quer o proprietário, ou a prefeitura exige o seu padrão? Nós temos a Lei Complementar 140/de 2008, no seu artigo 20, que determina o padrão da calçada do nosso município. E esse termo de ciência, a gente justamente transcreveu essa lei e entrega para o cidadão. Porém, nós temos que ter a consciência que tem calçadas que têm mais de 30, 40 anos, antes mesmo dessa lei. Então, o que é? É feito um trabalho com esse termo de ciência em cima das novas edificações, das áreas mais centrais, né? Que a gente teve casos ali na Avenida das Comunidades, de uma senhora, e esse foi um caso recente, que teve um acidente. Fomos lá, conversamos com o gerente do estabelecimento comercial, ele entendeu, entregamos, e toda essa questão daí, quando a gente entrega o termo de ciência, a gente pede que a pessoa vai até o IBPLAN e ela vai estar recebendo as orientações, vai ser aberto um protocolo, né, para que a gente possa estar orientando de como tem que ser a calçada. E até, se tu me permitir, eu até posso dar umas diretrizes. O que diz hoje essa lei? No inciso 1, diz que tem que serem executados com material antiderrapante e devidamente conservado. O inciso 2, ter declividade transversal máxima de 2%. Inciso 3, ter declividade longitudinal acompanhando o perfil da pista de rolamento, né? E inciso 4, ter assegurado o livre trânsito de pedestre, em especial das pessoas portadoras de necessidades especiais, sendo vedada a colocação de qualquer equipamento fixo ou obstáculo que impeça. Essa é uma outra questão, esse inciso 4 de lei, Valdomiro, que é muito importante. Você não pode obstruir o passeio público. E o que a gente vê? O centro, por exemplo, manequim, cartaz, aquelas placas, e a gente fez uma operação em conjunto aí com o coordenador de placas dos logradores de rua, né, que é o Sidney Krieger, também é um amigo do nosso setor ali. A gente fez um trabalho em conjunto, e também foi matéria na rádio aqui, de estar conversando, entregando um termo de ciência para os empresários, para o cidadão não colocar nada, Valdomiro, que obstrua o passeio público. Como diz, né, a nossa Lei Complementar 140 de 2008, no seu artigo 20, no inciso 4º. Eu vou te dar uma sugestão, porque eu passei ali e tem outros casos, mas eu lembrei desse agora. Você falou de obstruir o passeio público. Não é só obstruir o passeio público, é obstruir muitas vezes a visão, por exemplo, de quem sai. Eu não lembro o nome da rua agora, mas é uma transversal da Auto Renault. E quem vai aqui no sentido para a Rua Blumenau, um pouquinho antes do Bistec ali, eu não lembro qual é a rua. E essa rua ali, eu estava saindo no final de semana, vou dizer, eu fui até ali onde mora o nosso colega, até o Sérgio Ferreira. Ele mora nessa rua ali. Estava saindo ali, inclusive da localização do prédio dele. E um estabelecimento comercial, quem sai daquela rua tem que convergir à direita, o cidadão botou lá uma placa
Primeiro que ele já fixou, se não me engano, está fixado numa estrutura que eu acho que é pública. Mas uma placa que quem sai daquela rua ali não tem visão nenhuma. Porque o cidadão simplesmente colocou a placa lá do estabelecimento dele, fazendo a propaganda, e não tem, além de obstruir a passagem, e esse é um dos casos, um caso só, tem muitos outros por aí, mas é um caso que me chamou muita atenção, porque quem sai dali tem que ter um cuidado triplicado, porque além dos veículos que tem estacionado, tem essa placa agora ali, que você não tem visão nenhuma. Então, uma sugestão aqui para o IBPlan, de repente, fazer uma conversa com o proprietário do estabelecimento e outros tantos que tem por aí, né? Justamente essa placa só está nos finais de semana ali, né? Se não me engano, nos finais de semana. Já fomos conversar com o proprietário, inclusive até conversando com o pessoal ali, a gente vai ter que fazer uma operação no final de semana, porque esse cidadão ele tira quando a gente vai lá e depois coloca novamente. Infelizmente, aí a gente vê a maldade, né, das pessoas, né? Recebe orientação, vamos lá, mas é no final de semana. Eu tô ciente da placa que o senhor Valdomiro está nos passando aqui. Então não estou inventando. Não está inventando, é uma realidade. Ao mesmo tempo, vocês devem, quem está na fiscalização aí deve ser odiado em alguns casos, né? Vamos ser bem franco, né? Odiado. As pessoas que não gostam de cumprir a lei vão odiar os nossos fiscais, né? Mas quem recebe esse termo, você tem o conhecimento da legislação, eu acho que agora vou usar um jargão. Vão votar no Bolsonaro porque eu quero que a lei se cumpra. Então vamos começar a cumprir no nosso bairro, no nosso município, né? Não vamos ser hipócritas, vamos supor, de querer só lá e aqui não. E o meu papel? Eu tenho que fazer o meu papel. Inclusive, esse final de semana, nós tivemos a fiscalização por causa do Sábado Fácil, né, que foi um pedido do CDL ao nosso diretor-presidente Rogério dos Santos, e foi feita uma planilha ali e um dos nossos fiscais ficou de plantão. Então, se a pessoa que ela realmente gosta que as coisas sejam corretas, ela não vai ficar brava, até porque eles não estão chegando lá punindo, estão chegando lá orientando e conversando, né? Muito bem, quero agradecer aqui o Valdir da Silva Neto, que é coordenador do IBPlan, que veio aqui trazer essas informações importantes. São importantes porque isso é para o bem da nossa comunidade, não é para penalizar ninguém, ao contrário, é para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Valdir, muitíssimo obrigado. Obrigado, Dirley. Obrigado, Valdomiro. Dirley, Valdomiro, sou obrigado a mandar um abraço para uma pessoa que ontem, quando eu coloquei no meu Instagram, ela disse assim: me lembra amanhã da manhã, Dona Salvelina Pedrini. Opa, Dona Salvelina é uma guerreira ali, a gente teve junto no pedágio esse final de semana do Anjos do Peito, e sempre que tem pedágio ela nos convoca, a gente auxilia. Pena que esse pedágio foi prejudicado com a chuva, né? Não, mas foi bom até. Foi bom o resultado, passou dos 18 mil reais. Que bom. Se não tivesse a chuva, né? Também quero mandar um abraço pro meu presidente, o Jones Bose, presidente do meu partido, que tá nos ouvindo. Um abraço pro nosso diretor-presidente Rogério dos Santos, e novamente enfatizar aquilo que o Dr. Jonas, o Ari, o Rogério e a gente no IBPlan tomou ciência nesse ano. Nosso objetivo é conscientizar, está tendo resultado bom, Valdomiro, as pessoas estão vindo, estão gostando desse trabalho de conscientização, e esse é o papel do governo. A gente conscientiza. O que é o papel do governo? O governo está fazendo, e o que é o papel do cidadão, a gente está orientando para o cidadão também está fazendo. Meu muito obrigado aí pela oportunidade, vocês sempre abrem as portas aí para a gente estar divulgando o trabalho do IBPlan, e o IBPlan está à disposição de toda a população brusquense. Muito bem, nós vamos ao intervalo comercial, são 9h mais 25 minutos, já a gente retorna. Opinião, jornalismo, a informação em tempo real. Rádio Revista Cidade. Agora você pode usar a internet para abrir